Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos, nesse dia 22 de abril, na quarta semana do nosso tempo pascal. Que o Senhor nos faça compreender esta imagem de Jesus, este ícone, o pastor, que é a porta, indica o caminho e ensina-nos a ouvir a sua voz. Assim, o Papa Francisco define a imagem do pastor, que é a porta do qual todos nós devemos passar, adentrar ao seu redil, ouvir a voz do pastor, ouvir o que o pastor nos diz no nosso dia a dia. Como nos dizia São João Damasceno: sê o meu pastor, Senhor, e sê comigo pastor nas tuas ovelhas, de modo que meu coração não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas para o caminho efetivo que é de Deus. Jesus é o pastor eterno, e não abandona o rebanho. Ele nos guarda constantemente e nos protege no dia a dia da nossa vida. É o pastor que vai nos indicando o caminho correto no transcorrer da nossa estrada. O bom pastor faz com que Deus Pai aproxima-se por compaixão, por misericórdia da carne do seu Filho. Isso que significa ser um bom pastor, nos diz Papa Francisco. Assim, ouvir a voz do nosso pastor, adentrar ao coração de Deus, vivenciar no coração de Deus, é deliciar-se de tudo que Deus pode nos oferecer no transcorrer da nossa vida. A misericórdia, a compaixão, a caridade, o amor, a fraternidade. Porque Ele nos alimenta da sua própria presença. Ele nos alimenta para que nós, ouvindo a sua voz, estejamos todos em torno de si. Nunca se percamos ou nunca nos percamos de nós mesmos. Nos dirijamos e vivemos sempre no pastoreio, sobre o pastoreio de Deus. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, isto é, eu as amo e as ovelhas me conhecem, como nos diz João. É como se quisesse dizer francamente, elas correspondem ao amor daquele que as ama. Assim nós correspondemos ao amor de Deus, nos diz São Gregório Magno, quando nós temos a capacidade de ouvir a voz de Deus no interior do nosso ser, do nosso coração, seguimos no dia a dia os passos do próprio Jesus. Assim, aquele que é amado exala o amor e sente esse amor e põe esse amor em prática no transcorrer do seu dia a dia. É aquele que não vive em si, mas vive efetivamente para aquele pastor que o guia no transcorrer da sua vida. O bom pastor reúne os cordeirinhos que ainda não conseguem andar, toma-os também nos braços e leva-os juntos ao peito. Assim também Jesus Cristo, dia após dia, Ele alimenta-nos com os ensinamentos do Evangelho e os sacramentos da Igreja. Santo Antônio de Pádua dizia sobre o bom pastor. Essa figura na vida de cada um de nós, essa figura daquele que nos conduz, aquele que nos dá o sentido para a vida, aquele que nos mostra o exercício da caridade e da bondade no transcorrer da nossa caminhada.
É esse Senhor conosco, é esse Senhor que nos dá vida e nos dá vida em abundância. Fora dele nós nos perdemos, fora dele nós empobrecemos. Em Jesus Cristo nós nos enriquecemos. Em Jesus Cristo nós vivemos o sentido pleno. Nós somos capazes de perdoar e nós somos capazes de amar. Nós somos capazes de nos entregar. Nós somos capazes de dar sentido e valor àquilo que tem valor, que é a nossa própria vida. Nós não perdemos a vida, mas nós ganhamos a vida em Cristo. Nós não nos perdemos nos pastos do mundo, que nos dá somente o sentido de vida mercenária, mas nós, no nosso dia a dia, nós vivenciamos os pastos de Deus, que é o pasto da alegria, da cooperação e da fraternidade, daqueles que se amam e sabem amar, daqueles que se doam e recebem dos seus irmãos. Que assim nós possamos, segundo a voz de Deus, no transcorrer da nossa vida, sermos conduzidos pela presença desse pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.